Muito bom dia, você que nos acompanha nesta manhã, se preparando para celebrar o 13º domingo do tempo comum na liturgia da igreja. Nós escutamos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Na oração de coleta, na oração inicial da missa de hoje, nós pedimos a Deus que nos conceda a graça de não sermos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da verdade. Esse pedido deve inspirar neste domingo nosso coração para que a gente se liberte completamente de tudo aquilo que não é de Deus e que a gente de fato experimente na alegria de sermos anunciadores do Evangelho, que a gente experimente a liberdade de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Daí, meus irmãos e irmãs, neste Evangelho de Lucas, capítulo 9, a gente começa ouvindo que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. O Evangelho de Lucas, até o capítulo 8, ele nos apresenta Jesus na sua missão pública, anunciando a palavra de Deus, curando, fazendo milagres, acolhendo as pessoas, principalmente os pecadores. E quando chega num determinado trecho do Evangelho de Lucas, que é este que nós começamos a ouvir agora, Jesus toma então uma decisão firme de começar sua última caminhada, sua última viagem para Jerusalém. Ele vai sair ali da Galileia para a capital, onde está o templo de Deus, a cidade de Deus, Jerusalém. E a gente já sabe o que vai acontecer com Jesus nessa última viagem dele à Cidade Santa. Ele vai ser preso, ele vai ser perseguido, ele vai ser flagelado e vai ser condenado à morte. Ele vai abraçar a cruz e entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Então, desde o momento em que Jesus, lá na Galileia, bem distante ainda de Jerusalém, toma a decisão de reunir os seus discípulos, aqueles que queiram caminhar com ele, e fazer a viagem para Jerusalém, Jesus já sabia todos os percalços e dificuldades que ele iria enfrentar. Por isso ele vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E hoje, as leituras bíblicas trazem exemplos deste chamamento de Deus. A primeira leitura do livro dos Reis, Eliseu, que é escolhido por Deus para suceder o profeta Elias. E Eliseu era um homem comum, que trabalhava com o gado, que apacentava o rebanho, que alimentava a sua família. E diante do chamado de Deus, Eliseu toma também a decisão, se afasta de tudo, inclusive tomou consigo a junta de bois e o imolou, sacrificou os animais que eram o sustento dele, de sua família. A própria madeira do arado que os bois tinham, essa própria madeira ele também fez um fogo, assou a carne, deu de comer à sua gente, depois levantou-se e seguiu Elias, pondo-se a serviço dele. Então é um primeiro exemplo que a liturgia nos oferece de quem escuta o chamado de Deus. Deixa tudo para trás. Inclusive, oferece o que tinha para os outros e se torna uma vida completamente doada aos outros. É uma liberdade total. Por isso, o Salmo também, que nós vamos ouvir na liturgia, Salmo 15, vai dizer que o Senhor, Deus, é a nossa herança para sempre. E nós queremos trilhar os caminhos dele. E ele nos ensina a viver em seus caminhos. E por isso, a partir daí, a nossa felicidade será sem limites, porque estaremos sempre na estrada de Deus. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, a segunda leitura desta liturgia de hoje, ele também nos exorta para que a gente fique firme na liberdade do Evangelho, que nós já fomos libertados por Cristo desde o nosso batismo. Então ele pede que nós fiquemos firmes e não nos deixemos amarrar de novo
pelo jugo do pecado. Não sejamos de novo escravos do mal. São Paulo chega a dizer, de hoje em diante, com esta decisão firme de seguir a Cristo, nós somos apenas escravos uns dos outros pela caridade. O vínculo que nos une, o laço que nos envolve, é o laço do amor, da caridade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim, se a gente procede cheio do Espírito de Deus, nada mais nos prende a não ser o amor, para viver o amor ao próximo e o amor a Deus, acima de todas as coisas. Então, é este o convite insistente da liturgia deste final de semana. Tomarmos a firme decisão sem recuar, sem voltar a um passado onde a gente era escravo do egoísmo, da ganância, dos interesses próprios. Meus irmãos e irmãs, só é verdadeiramente livre aquela pessoa que se liberta do seu próprio egoísmo e vive para se dar aos outros completamente. Quando a gente assume a vida em Cristo pelo batismo, quando a gente se reveste de Cristo, isso de fato acontece. Essa liberdade acontece. E nós, cheios deste Espírito, temos a leveza para caminhar seguindo Jesus nos seus passos, mesmo que seja abraçando a cruz de cada dia. No Evangelho, então, os discípulos se põem a caminho com Jesus, depois de uma preparação, e no caminho eles encontram pessoas que não os acolheram bem. É natural que na vida cristã também, você animador de comunidade, você catequista, você missionário, você que entrou no caminho da igreja, do serviço, é claro que a gente vai se deparar aqui e acolá com pessoas que não nos compreendem, ou até nos criticam, que causam dificuldades. E 2 discípulos de Jesus fizeram uma proposta ao Senhor. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los, para destruir essas pessoas que não nos acolheram bem, que não nos compreendem, que não nos aceitam? É muito surpreendente a resposta de Jesus. Jesus voltou-se e repreendeu os 2 discípulos. Disse que não fizesse isto, porque a gente precisa caminhar na igreja, na fé, na comunidade, mesmo suportando as incompreensões e as críticas, sem querer destruir aqueles que se colocam como nossos adversários. No caminho da fé, no caminho da igreja, mesmo com opiniões diferentes e até divergentes, a gente, com toda a paciência de Deus e com o amor de Cristo no coração, a gente deve seguir o caminho adiante, meus irmãos, seguir o caminho adiante, sem querer destruir, passar por cima de ninguém. Então, na própria estrada para Jerusalém, Jesus vai ensinando os discípulos a terem este desapego. Quando a gente fica irado, revoltado, indignado com certas posturas dessa ou daquela outra pessoa, e a gente passa a se dedicar apenas a destruí-las, a gente perdeu o frescor do Evangelho. A gente perdeu completamente a estrada de Jesus. Depois, ainda nessa viagem, os discípulos vão dizendo a Jesus que querem segui-lo para onde ele for. Mas ele responde, é tudo uma surpresa. O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Quem quiser me seguir, disse Jesus, segue os meus passos na surpresa de todos os dias, sem alimentar uma expectativa também egoísta. Eu vou seguir Jesus apenas para ter isso ou aquilo, esperando receber isso ou aquilo. Não. Com Jesus não podemos ter expectativas interesseiras. É segui-lo, também sem ter nem mesmo de repousar a cabeça. Nessa liberdade de quem anuncia o reino de Deus, lança sementes na sua comunidade no mundo e deixa que Deus faz o resto da obra. Olha que bonito. Uma lição muito preciosa para nós que estamos no caminho do Evangelho. E por último, meus amados irmãos e irmãs, Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A gente conclui esta reflexão lembrando que a decisão de seguir a Cristo, de estar na igreja, precisa ser firme, sem olhar para trás.
Tem gente que começa o trabalho na comunidade, na catequese, na missão. Tem gente que começa a rezar e a se engajar na fé e na igreja. E diante das primeiras dificuldades olha para trás e diz, vou voltar, não quero mais essa vida. Abandona o evangelho, abandona a fé. Este não vai experimentar e saborear a grandeza e o encanto do reino de Deus. Só pode chegar ao céu e estar com Cristo sempre quem, tendo tomado a firme decisão de seguir Jesus, deixa tudo para trás, não olha mais para trás e só olha para frente com Jesus, caminha com Ele, com paciência, com amor, com dedicação, sem recuar nada e se dedicando completamente aos outros, na liberdade de quem se entrega porque Deus também se entregou para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.